Gente, nós já estamos com o nosso entrevistado na linha, né? Anuncia ele. Eu vou anunciar, peraí, deixa eu só pegar o currículo dele. É o Márcio Coimbra. Ele é coordenador da pós-graduação em Relações Institucionais e Governamentais da Faculdade Presbiteriana Mackenzie, de Brasília. Ele é cientista político e mestre em ação política pela Universidade Del Rey Juan Carlos. E ex-diretor da Apex Brasil, e hoje ele é diretor executivo da Interleges no Senado Federal. E nós vamos conversar com ele sobre eleições do ano que vem. Muito bom dia, tudo bem? Eu acho que você está viajando, você está de férias, é isso ou não? Não tô. Eu era para estar viajando, mas não estou viajando não. Tô aqui em Brasília, estou acompanhando o cenário muito de perto, né? A gente está tendo muitas modificações, né, Rose, desde a última semana, coisas muito sensíveis, mudanças em ministérios, né? E estou aqui à frente de várias ações tentando ver como é que o Brasil se encaminha aí para o ano que vem, para as eleições de 2022. Pois é, e a primeira pergunta que eu vou te fazer, que é em cima de um artigo que você escreveu na semana passada, que você disse que o Bolsonaro ele vai menor para as eleições do ano que vem, porque não tem aquela história do antipetismo, fora o desgaste que ele está sofrendo com essa questão da vacinação. Como que você vê, primeiro, o cenário político como um todo, né? O que teremos o ano que vem para as eleições presidenciais? É verdade, Rose. Essa eleição presidencial que a gente vai ter uma eleição diferente da eleição de 2018. O grande erro que as pessoas geralmente cometem é achar que um ciclo eleitoral ele é igual ao ciclo anterior. E ele não é, assim como 2018 era muito diferente de 2014, 2022 vai ser muito diferente de 2018. Bolsonaro perdeu apoios fundamentais, que são apoios dos lavajatistas, que ele perdeu especialmente quando ele rifou o ex-ministro Sérgio Moro. Também rifou muitos dos apoios dos antipetistas, que o ajudaram a conquistar a presidência da República em 2018, e também liberais, que não houve privatizações, nem nenhum movimento de diminuição do tamanho do Estado, e também os conservadores tradicionais não estão mais com Bolsonaro. Então Bolsonaro ele se voltou para o seu núcleo original, que é aquele núcleo bolsonarista, que chega na faixa de 20% nas eleições. Ou seja, ele vai chegar no quadro eleitoral de 2022 com cerca de 20% das intenções de voto. Como a gente tem o ex-presidente Lula provavelmente na disputa, a gente sabe que o petismo faz um número de votos que fica entre 25% e 30%. O Fernando Haddad ele fez 27% nas eleições de 2018, que é um número tradicional do petismo, mas vamos lembrar que se o ex-presidente Lula for o candidato, o lulismo ele é maior do que o petismo. Então, o ex-presidente Lula é capaz de ter mais do que esses 27%, que nos leva a crer que nós estamos diante, provavelmente, de um segundo turno onde nós teremos o ex-presidente Lula, praticamente com certeza, e um outro candidato, que pode ser o presidente Jair Bolsonaro, com seus 20%, ou também a união das candidaturas de centro, que também pode chegar aos 20%. Essas duas frentes vão brigar pela segunda vaga para o segundo turno. E é isso que eu ia te perguntar, já vou passar para Zezé. Zezé, já te passa. Tranquilo. Essa candidatura de centro, você acha que algum nome hoje vai conseguir se viabilizar? Porque nós temos aí Luciano Huck, nós temos o próprio Amoedo e outros nomes, mas eu não vejo assim, um nome que seja de consenso. Você acha que alguém consegue se viabilizar até o ano que vem? Rose, esse nome ainda, ele não se concretizou, ele não apareceu como a união dos partidos de centro. O senador Renan Calheiros tem uma tese. Ele diz que ele é um observador muito atento desses cenários eleitorais.
ele acha que não haverá uma candidatura de centro e que quem conseguirá ocupar essa candidatura de centro será o ex-presidente Lula, fazendo um movimento ao centro, como ele fez nas eleições de 2002. Né? Isso por quê? Porque até o momento nós não temos um nome. Na verdade, se a gente pulverizar aí, a gente vai ter, na verdade, várias candidaturas e nós teremos uma polarização entre Lula e também Bolsonaro. Mas essas candidaturas de centro precisam se viabilizar em torno de um nome. Nós temos aí vários que estão na berlinda. Claramente, o governador de São Paulo, João Dória, se credencia, afinal de contas, ele é o responsável pela vacinação brasileira hoje. Mais de 80% das doses que foram aplicadas de imunizante no Brasil vieram do governo de São Paulo, vieram via Butantan, esforço do governador João Dória. Tem também o outro candidato, pré-candidato, que seria do PSDB, que é o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Nós temos no DEM também o ACM Neto, o Mandetta, são nomes aí que transitam com uma possibilidade. Tem surgido, talvez, um nome de fora, que é o presidente do Senado, atualmente, o Rodrigo Pacheco, que tem uma postura, digamos, um tanto quanto presidencial. Ele é alguém que consegue transitar em vários lados do espectro político e aí poderia também ocupar esse espaço. E o ex-ministro, ex-juiz Sérgio Moro, que também aí com o Luciano Huck seriam os nomes, digamos, de fora da política que poderiam entrar no páreo. Mas nós vamos depender ainda também do Supremo Tribunal Federal, vamos ver também se o ex-ministro Sérgio Moro também acaba não se tornando inelegível. Existe um movimento nesse sentido em função da perseguição que é feita contra a Lava Jato. Ou seja, o cenário ele ainda está muito... Tá muito misturado aí dentro dessas candidaturas de centro. Por isso que a gente tem visto a eleição se polarizar entre Lula e Jair Bolsonaro. Então, professor, Zezé de Lima falando, assim, a gente viu um movimento antipetista muito forte nas eleições passadas. Esse movimento, ele ainda existe ou ele não existe mais? Ele existe ainda, mas, na verdade, curiosamente, muitos daqueles que eram antipetistas podem vir, inclusive, a votar no ex-presidente Lula. Isso porque Bolsonaro cometeu um grande estelionato eleitoral, porque, na verdade, ele não conseguiu entregar aquilo que ele prometeu. Combate à corrupção baseado na Lava Jato, ou seja, ele não entregou, ele, na verdade, desarticulou a Operação Lava Jato e blindou os políticos corruptos, foi isso que ele acabou fazendo. O presidente Jair Bolsonaro não entregou nenhuma privatização, ele não indicou um ministro para o Supremo Tribunal Federal de acordo com aquilo que ele prometeu em campanha. O Procurador-Geral da República é alguém que não é alinhado com as ideias que ele também prometeu em campanha. Ou seja, foram vários erros que Bolsonaro cometeu e ele ganhou uma eleição a bordo do antipetismo. Agora, o que acabou levando vários votos antipetistas que estavam com Bolsonaro agora começarem a se deslocar e procurar um candidato. E, curiosamente, eles podem acabar, na falta de um candidato, desembarcando na candidatura de Lula diante da decepção que tiveram com Jair Bolsonaro. Agora, o senhor acha, eu tenho um pouco de dificuldade para enxergar que essa pessoa que não votou no PT porque era antipetista, descarregar um voto novamente no Lula. Eu acho que eu tenho essa dificuldade por conta de tudo que eu vi e de como se comportou a campanha. Na campanha do Bolsonaro, nós vimos ali um fenômeno das redes sociais, do gabinete de ódio funcionando muito, das fake news, e uma campanha que basicamente ela foi ganha por conta do uso das redes sociais. O senhor acha que essa rede bolsonarista ela vai trabalhar novamente no ano que vem e ela vai ser tão assertiva como ela foi em 2018? Na verdade, Rose, 2018 aquilo é uma onda, né? Uhum. Você vinha numa onda da Lava Jato
uma onda que desemboca em 2018. É que o país, a cada 30 anos, eu tenho uma tese escrita sobre isso, o Brasil, ele acaba fazendo um reset, ele recomeça o seu quadro político. Ele acaba elegendo um insider com pinta de outsider para as eleições presidenciais. A última vez que o Brasil fez isso foi em 1980. A maior renovação que nós tivemos no Congresso antes de 2018 foi em 1990. 30 anos antes de Fernando Collor, nós tivemos Jânio Quadros. E 30 anos antes de Jânio Quadros, por mais que não fosse eleito, Getúlio Vargas subiu ao poder. E 30, 40 anos antes, nós tivemos a proclamação da República. Isso não significa que aquele que é eleito e chega ao poder, ele consegue liderar o próximo ciclo político. Bolsonaro está diante desse desafio. Fernando Collor não conseguiu liderar esse ciclo político, que foi um ciclo político que se deu entre o equilíbrio de PT, PSDB. E também Jânio Quadros não conseguiu liderar o seu ciclo político, que acabou nas mãos dos militares depois do golpe de 64. Agora, o que nós temos diante de nós é que nós temos de novo um presidente que rompeu com as estruturas do passado e que inaugura um novo ciclo político, não necessariamente liderado por ele. Então significa que as eleições de 2018, elas conversam muito com o pleito de 89 e de 1960. Ou seja, é um ciclo de renovação. Depois que esse ciclo de renovação vence, nós temos um outro ciclo eleitoral de acomodação. Então, neste ciclo eleitoral de 2022, nós veremos muito mais um movimento de acomodação do que de ruptura. Então, significa que a narrativa de 2018 não cabe em 2022. E nós já vimos a prévia disso em 2020 com as eleições municipais, quando nós tivemos vários eleitos que são do establishment, que são de partidos tradicionais e nomes tradicionais da política, em detrimento daqueles da nova política que foram eleitos em 2016. Isso porque, diante da pandemia e do caos da economia, o eleitor procura fazer uma decisão mais baseada na experiência de um bom gestor, que entregue resultados efetivos, ao invés de entregar simplesmente uma retórica de uma nova política e ruptura com o sistema anterior. Bom, nesse sentido, né, já que tem esse comportamento assim que o senhor verificou, inclusive tendo escrito um trabalho acerca disso, qual o papel das redes sociais? Porque houve um tempo que a gente disse que as redes sociais dominariam tudo. Então, dentro dessa lógica que o senhor está falando, as redes sociais elas continuam, mas elas são só um instrumento de campanha, como foram os showmícios e tudo mais? Exatamente, Zezé. A gente tem, por exemplo, eleições que mostram esse tipo de ruptura. A entrada do marketing político de forma determinante na política e o uso da televisão, ele foi um marco no Brasil em 1989, com a narrativa do Fernando Collor, assim como foi em 1960 com Kennedy nos Estados Unidos. Agora, essa eleição das redes sociais, ela aconteceu em 2016 nos Estados Unidos com Donald Trump, aconteceu em 2018 no Brasil, e o peso que nós veremos em 2022 é muito similar ao peso que nós vimos nos Estados Unidos nas eleições presidenciais de 2020. Ou seja, nós vamos ter o peso como uma mídia importante, é uma mídia que atinge determinados grupos, mas ela não é mais a única fonte de informação de muitos eleitores. E os eleitores também mostraram-se um pouco desiludidos com o resultado que as redes sociais trouxeram para os pleitos de 2016 e 2018. Então a gente pode ver que a sociedade vai fazer uso dessas redes sociais, mas não necessariamente elas serão definidoras do quadro eleitoral, assim como elas foram em 2018.
Nossa, que boa notícia, né, Rose? Ainda bem. Eu quero agradecer a entrevista do professor da Faculdade da Mackenzie, muito obrigada. E esteja conosco em outros programas. Eu vou procurar o senhor mais vezes, e principalmente no ano que vem, quando nós estivermos em eleição. Obrigada, viu? Obrigado, Rose. Obrigado, Zezé. É uma satisfação estar aqui com vocês na Rádio Bandeirantes.